Olá, irmãos e irmãs, saudações fraternas. Nós aqui estamos para nossa devocional diária, preparatória para o momento de oração em família. Cada família orando ao Senhor. Essa é uma grande bênção que Deus está nos proporcionando nesses dias de isolamento, não é, irmãos? Uma grande bênção de Deus para nós. E hoje é dia 1º de abril. E ao contrário do que é dito e propagado aí, como sendo o dia da mentira, nós estamos aqui comprometidos com a verdade, não é? Como sempre devemos, hoje também. Nosso alvo é buscarmos o Deus verdadeiro e a sua palavra, que é a verdade eterna. Então, irmão e irmã, participe do nosso chat, coloque os seus pedidos de oração ali todos os dias, todas as noites temos falado disso, não é? Coloque ali também os seus motivos de gratidão. Nós temos orado e vamos continuar orando, intercedendo uns pelos outros. E nós estaremos aqui com a graça de Deus até sexta-feira. A nossa devocional segue sendo transmitida de segunda a sexta-feira, sempre às 20 horas, né? E eu aproveito também para falar que no domingo, lembrá-los de que no domingo teremos a transmissão da escola dominical às 10 da manhã e do culto às 18 horas, 6 da tarde. Ok? Irmãos, vamos à palavra? Vamos dar sequência ao estudo do tema iniciado ontem. O tema foi como lutar as nossas lutas. E ontem eu disse que nós fecharíamos esta mensagem hoje, né? Analisamos a primeira parte do texto ontem e eu cheguei a explicar que hoje fecharíamos esta mensagem. Mas, irmãos, ao estudar o texto, eu descobri que o texto é riquíssimo. Então, nós vamos fazer o seguinte, não é porque é dia 1º de abril, não é? Mas nós vamos ter hoje a segunda parte. Amanhã, se Deus assim permitir, nós encerraremos esta mensagem com a terceira, com a última parte dessa análise do texto que lemos ontem. Vamos ler agora de novo, texto de Êxodo, capítulo 17, versículo 8 ao versículo 16. Você pode acompanhar aí no seu celular, na sua Bíblia, Êxodo 17, do verso 8 ao verso 16, que nos diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é minha bandeira. E disse: Porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Irmãos, nós precisamos então lembrar do contexto do texto que lemos, né? Nós citamos esse contexto ontem, vamos lembrar hoje também. A narrativa mostra o que aconteceu mais ou menos 2 meses e meio após a saída ali do Egito. Nessa caminhada, nesse pequeno trajeto, Deus já havia dado de beber ao povo de forma miraculosa, fazendo até sair água da rocha. Ou seja, Deus estava suprindo as necessidades do povo. O povo estava vendo com os próprios olhos a ação sobrenatural de Deus no suprimento do que ele precisava. Mas numa manhã inesperada, os amalequitas aparecem de forma inexplicável, sem aviso,
Amaleque era um descendente de Esaú e não havia nenhuma razão evidente para aquilo que os amalequitas desejavam fazer ali, guerreando contra o povo de Judá, contra a nação de Israel. Mas o texto que lemos mostra essa surpresa. Uma surpresa, por assim dizer. Uma surpresa para eles ali e para nós hoje, porque do nada, quando tudo caminhava bem, não é? Surgem os amalequitas. Deus tinha acabado de suprir, como eu disse, miraculosamente uma das necessidades básicas do povo, lhes fornecendo água de onde eles pensavam que não teriam, né? Não sairia nada da rocha, e aí surge o inesperado. Nós temos, como falamos ontem, nesse texto, algumas lições muito importantes para a nossa vida, que nós fazemos bem em observar para sabermos o que fazer em meio às nossas lutas. E a primeira dessas lições, vista ontem, é que nós devemos estar preparados para a guerra. A nossa responsabilidade, irmãos, é dar o melhor que temos, é lutar, sem esquecermos de que a superação dos nossos desafios, claro, não depende só disso, mas nós devemos estar prontos para a luta. Quando Amaleque aparece no cenário, tentando atacar o povo de Israel, Moisés chama Josué e diz assim: escolhe-nos homens, e sai e peleja. Gente preparada para a guerra. E nós terminamos ontem a nossa mensagem, a devocional de ontem, citando o Salmo 144. Em que Davi fala de mãos adestradas por Deus para a batalha. Davi, ao mesmo tempo, fala de que Deus era o seu libertador, o seu refúgio, o seu escudo, mas ele fala que Deus, sendo tudo isso, era aquele que também estava adestrando os seus dedos para a guerra. Isso aqui, irmãos, é uma convocação para mim e para você para a luta. Nós precisamos estar preparados para a luta e conjugarmos essas coisas. Deus é o nosso escudo e o nosso refúgio, o nosso protetor e libertador, mas Ele quer que nós lutemos porque Ele tem adestrado as nossas mãos para isso, né? E falamos também ontem, no finalzinho da palavra, quem é quem aqui no texto do Salmo 144, né? É Davi quem vai lutar, mas Deus luta com ele e por ele. É Deus quem protege e liberta, mas Davi é quem vai lutar com mãos e dedos adestrados para a guerra. E terminamos ontem falando: você está preparado para a luta? Essa é uma pergunta muito séria. Agora, irmãos, a segunda lição, muito importante para nós, no momento em que nós vivemos atualmente, principalmente, é esta lição, que nós não devemos lutar com armas comuns. Devemos estar preparados para a luta, para a batalha, para a guerra. Mas não devemos lutar essa guerra com armas comuns. Olha o que diz o verso 10. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Verso 11. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Então nós temos aqui, irmãos, o povo lá embaixo, lutando com as suas espadas, e temos um grupo, 3 pessoas, Moisés, Arão e Ur, lá no cume do outeiro, lá na montanha. E a posição de Moisés era de um líder, sim, mas não de um líder como nós vemos nos filmes, por exemplo, não é? Alguém que pega a sua lança, alguém que se embrenha no meio da batalha e é o primeiro a enfiar a espada no inimigo, a ser lavado de sangue. Não é este o cenário aqui. Nós temos outro cenário, irmãos. Gente, nem sempre é isso que Deus espera de mim e de você nas nossas lutas, viu? Que nós partamos para cima, que sejamos impulsivos como nos filmes. Colocando isso de uma outra forma, se nas lutas nós queremos que a vitória seja associada a nós, então sim, nós devemos agir como nos filmes, partindo para cima, com agressividade. Mas se não é esse o nosso alvo, e não deve ser nunca, porque o nosso alvo é a glória do Senhor das nossas vidas, a glória de Deus, é agradar a Deus também nas nossas lutas, então a nossa postura deve ser outra.
O fato, irmão, de Moisés ter subido ao monte e erguido as suas mãos ali, nos sugere uma postura diferente em nossas batalhas. Naquele momento ele confiou que a sua intercessão a Deus pelo povo era mais importante do que ele mesmo pegar em armas e estar à frente da batalha. Essa é uma visão muito diferente da que nós julgamos ser a verdadeira, a correta, e da que tem sido colocado por aí, né? Moisés subindo ao outeiro, o povo ali guerreando embaixo, mas Moisés subindo ao outeiro, de lá intercedendo pelo povo, abençoando o povo, rogando a bênção de Deus sobre o povo. Irmãos, Moisés mostra aqui que tinha aprendido uma grande lição, que por vezes nós nos envolvemos demais num espírito bélico, num ativismo frenético, querendo lutar todas as guerras empunhando armas, utilizando o que falamos, utilizando as nossas posturas, mas de forma assim muito agressiva. Irmãos e irmãs, não é assim que lutamos as nossas lutas como cristãos, como discípulos do Senhor Jesus. Nós devemos, como vimos, estar preparados para a guerra. Temos que lutar, sim, mas não podemos utilizar armas comuns. Para enfrentar a crise atual, nós não podemos usar armas comuns. E deixa eu falar aqui algo que tem me preocupado ultimamente. Todos nós temos opinião política e nós devemos ter mesmo, porque o cristão, temos pontuado isso, né? Desde a semana passada, o cristão é ao mesmo tempo cidadão de duas pátrias, portanto, ele também é cidadão desta terra. No entanto, irmãos, o que tenho visto nas redes sociais são irmãos e irmãs guerreando por coisas desse campo da política e do governo e de viés político, utilizando armas comuns. Armas que não são aquelas dadas por Deus ao cristão. Tenho visto e lido até o uso de palavras pesadas em referência aos políticos saindo da boca ou da escrita, né, da digitação de crentes. Repito aqui, palavras pesadas em referência aos políticos, em referência aos próprios irmãos, quando a palavra de Deus em nenhum momento fala que essa é a postura cristã. Ainda que veja as incoerências, a corrupção dos governantes, a postura cristã é, mesmo sem concordar com isso, denunciar isso, mas com outras armas. E sempre orar pelos que nos governam. Irmãos, essa não é a nossa luta. E eu vejo também essas palavras pesadas serem usadas em referência aos próprios irmãos. Esta não é a nossa luta. Dizendo de outra forma, lutemos não com essas armas comuns. O mundo sem Deus já faz isso, irmãos. O mundo sem Deus usa isso, usa desse expediente. Nós não vamos mudar a situação agindo assim. Nós somos sal e luz nesse mundo, irmãos. Aqui no texto lido, Moisés está numa frente diferente de batalha. Está lutando sim, mas com outras armas. Outras armas. Esse é o modelo de Cristo. A maior prova de que esse é o modelo de Jesus diante das batalhas é que na maior de todas elas, na maior de todas as batalhas, a batalha de Cristo ali no Calvário, ele teve seus braços presos na cruz. Ele não agiu ali com a força dos seus braços. Ele poderia, não é? Ele poderia, com toda a sua glória, com todo o seu poder, estraçalhar tudo ali. Ele poderia utilizar palavras que fossem para rebaixar ali os seus adversários. Ele poderia destruir o diabo ali, irmãos, mas ele abriu seus braços ali na cruz, permitindo que as suas mãos fossem atadas, pregadas ali. Um símbolo muito vivo de que as nossas batalhas não são ganhas por meio da agressividade, por meio da força humana. De que nossas armas, as armas da nossa milícia, como disse o apóstolo Paulo, não são carnais. Por vezes vejo que nós, crentes em Cristo, lutamos nossas armas, ou melhor, lutamos nossas lutas com as armas do descrente.
Lutamos as nossas lutas com as armas de quem não tem o temor do Senhor. É algo parecido com Davi experimentando a armadura que lhe foi dada por Saul, não é? Davi nem sequer conseguia se mexer ali. Não eram as armas de quem confiava em Deus. Atente para isso. É por isso que o apóstolo Paulo fala, se referindo à nossa luta diária como cristãos, nossa batalha que é ininterruptamente uma batalha espiritual, ele fala da armadura de Deus. Ou seja, como que dizendo, não é para lutarmos com as nossas armas, mas com a armadura de Deus para nós, as armas que ele nos fornece. Se Cristo, nosso mestre redentor, teve a humildade de abrir os seus braços e de aguardar a ação do Pai, nós precisamos também, irmãos, à medida que enfrentamos tantas lutas diferentes, saber o momento de tirar as mãos, saber o momento de subir no outeiro, de reconhecer que são outras armas as mais adequadas. Porque quanto mais fazemos algumas coisas, nós até podemos conseguir alguns avanços aqui e ali, aqui e acolá, mas a luta principal nunca é vencida com as nossas próprias armas. Repare isso na sua vida. Olhe para trás. Recentemente ou já de algum tempo. Eu digo de novo, as nossas lutas, ou melhor, a luta principal nunca é vencida com as nossas próprias armas ou com as armas do mundo, só é vencida com as armas de Deus. Essa foi a percepção do salmista Davi, ele de novo, não é, irmãos? No Salmo 18, versículo 29. Davi escreveu: pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. Veja que ele fala de um contexto, então, de uma batalha, né? Mas a ênfase recai no lutar do jeito de Deus. O contexto mostra isso, depois eu peço que você leia o Salmo 18 para entender melhor. A ênfase recai na luta do jeito de Deus, porque ele fala no verso seguinte, por exemplo, que o caminho de Deus é perfeito. É como se ele dissesse assim, eu luto aqui sim, mas eu luto como Deus quer que eu lute. Você está lutando? Você está preparado para lutar? Muito bem. Agora, o seu arsenal é formado por quais armamentos? Sua postura tem sido bélica no sentido humano, terreno, ou bélica no sentido divino, bíblico? Não vencemos as crises, irmãos, nem a da pandemia, nem as questões políticas, nem qualquer outra crise na nossa vida usando nossas próprias armas. Você tem lutado como Deus quer? Ou tem lutado do seu jeito, pensando que do seu jeito a situação vai melhorar? Vamos orar agora? Feche os seus olhos. Querido Deus, nosso Pai, nós, ó Deus, somos advertidos aqui pela Tua palavra, Escritura Sagrada, a prosseguirmos na luta. A lutarmos sim, mas a lutarmos não do nosso próprio jeito. A lutarmos, ó Deus, utilizando outra estratégia de guerra. Não a estratégia humana, não a estratégia terrena, não a estratégia que é direita, correta aos nossos próprios olhos, mas a estratégia do Senhor para as nossas lutas. Nos ajude, ó Deus, a glorificarmos ao Senhor, a agradarmos ao Senhor das nossas vidas, mesmo no meio das nossas lutas, lutando-as do jeito que o Senhor quer que façamos isso. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Irmão e irmã, nós agora vamos orar com as nossas famílias, não é? Interceda por nossas autoridades, peça a bênção de Deus, a bênção da sabedoria de Deus, né, em meio à crise para as nossas autoridades, para aqueles que nos governam. Peça ao Senhor pelos profissionais da saúde, alguns são nossos irmãos na fé até, né, parentes nossos, enfim. Rogue a bênção de Deus sobre os nossos irmãos idosos, isso não pode ser deixado de lado. E vamos continuar clamando, irmãos.
clamando a Deus por toda essa situação que vivemos. Porque isso vai passar, não é, irmãos? Isso vai passar. Com a graça e o poder do nosso Deus vai passar. Nós não sabemos a data certinha, mas em breve estaremos juntos de novo, presencialmente, podendo nos abraçar, podendo louvar aquele que nos sustenta. Sendo assim, um fraterno abraço virtual em todos vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Deus os abençoe em tudo.